Oi, boa noite. Quem for entrando aí, me dá um oi. Me diga se está dando para ouvir bem. Sextou, né, galera? Sexta-feira, 9 horas da noite. Horário nobre da quarentena. Quem for entrando vai me dando um oi, ver se está ouvindo bem. Hoje o tema da live, então, é como fazer a nossa secretária captar mais pacientes. É um tema bem importante, né? Principalmente pensando que a maior parte das vezes o paciente que chega, o primeiro contato dele vai ser com a nossa secretária, né? Antes mesmo de chegar na clínica, na hora do agendamento já vai ser assim. Então, tem várias coisas relacionadas ao comportamento, as condutas da nossa secretária que a gente precisa ficar de olho. Então, assim, gente, eu vou falando porque eu sei que depois vão entrando mais pessoas e depois eu pretendo deixar salva a live aqui também para quem não puder assistir agora, né? Então, assim, no primeiro passo aí, a gente precisa identificar qual o perfil da nossa secretária. Ela é uma pessoa mais introvertida, introspectiva, ou ela é mais comunicativa, extrovertida, né? Isso é para quê? Para que a gente possa saber o que esperar exatamente dela. Então, é claro que você já vai ter considerado essa questão da personalidade dela na hora da contratação, né? Mas, quanto mais extrovertida, mais comunicativa for a secretária naturalmente, que isso já é dela, mais fácil, né? Se ela não for assim, ela for mais introspectiva, mais tímida, mesmo assim a gente pode treinar, né? Lapidar aí ela para que ela atinja então os objetivos da clínica e possa se comportar da maneira que você julga importante durante os atendimentos, mas vai ter a limitação da personalidade dela, né? Quando a pessoa é mais extrovertida, a gente não tem muito limite, vai fazer os treinamentos, a gente vai perceber que ela vai fluir naturalmente com aquilo que é ensinado no treinamento. Para quem é mais tímido, vai ter que aprender esse jeito de funcionar, pelo menos ali dentro da clínica, né? E aí cabe dizer também que você precisa perceber se a sua funcionária ela é introspectiva, ela é mais reservada, mais tímida, ou ela é insegura. Às vezes ela é até uma pessoa comunicativa e extrovertida, mas ela está muito insegura com o que tem para fazer na clínica, porque ela não domina ainda, do ponto de vista técnico, né, qual que é a rotina da clínica, como explicar sobre os procedimentos, as condutas, as dúvidas, né, principalmente nas primeiras semanas de atendimento. Se ela não teve um treinamento intensivo, fica mais complicado para ela conseguir, então, dar conta de tudo no primeiro momento, né? A gente vai precisar investir, então, nessa questão dos treinamentos, tá? Então, assim, principal fator aí que vai ajudar a secretária a captar mais pacientes, tanto para você quanto para a clínica, né? No caso de você ter o seu consultório dentro de uma clínica de especialidades, por exemplo, é a comunicação. E a comunicação é algo treinável, então mesmo que a sua secretária não seja naturalmente boa nisso, é possível com treino e prática que ela melhore bastante, né? Que ela possa evoluir aí. E aí eu vou dizer para vocês que tem 3 tipos de secretária, né? Tem a secretária nível A, nível B e nível C. A secretária nível C é aquela que só faz o que mandam. A secretária nível B, ela é aquela que faz o que sem que peçam, né? Não precisa pedir, mas ela só faz o básico, o que já foi dito que é serviço dela. E a secretária nível A, que é aquela que extrapola, faz mais do que é pedido, surpreende o líder da equipe, busca a solução para os problemas antes de levar o problema para o chefe, né? Então, todos nós queremos uma secretária nível A. Mas é possível, quando você contratou uma secretária nível C, lapidar ela, então, para chegar num nível A de atendimento, né? Um atendimento de excelência, tá? Então, assim, essa questão da comunicação, ela é treinável. Mas como que vai ser treinável? Através dos treinamentos. E quem vai dar esses treinamentos? Você, tá? O que eu vejo bastante é os colegas se esquivando dos treinamentos, não querendo perder tempo, porque daí tem que marcar reunião, tem que planejar o treinamento, tudo isso dá trabalho. E eu acho que é um grande tiro no pé isso, porque alguns já ouvi de colegas assim, ó, aquela secretária ela não faz nada do jeito que eu quero. E qual é o jeito que você quer? Porque às vezes a gente não falou, ela não sabe, isso não foi passado em nenhum treinamento, então não tem como adivinhar, né? Então, assim, nada melhor para deixar uma equipe com o seu jeito do que você mesmo treiná-la, né? André, mas eu não tenho tempo, né?
aquela questão do tempo barra prioridade. Você tem que ver o que é prioridade para você. E eu vou dizer para vocês que, assim, vale muito a pena, né? Um sábado aí que você tira para fazer o treinamento das tuas secretárias, com certeza, em termos financeiros mesmo, se paga no primeiro mês. Porque a secretária que ela não tá treinada para fazer um atendimento de excelência, ela vai fazer você perder paciente, né? E aí, muito provavelmente, 1, 2 pacientes, dependendo do valor da sua hora ou dos seus procedimentos, já pagaria esse dia a mais aí que você trabalhou no fim de semana ou numa noite que você quis fazer um treinamento, tá? Então, o ideal, gente, é que os treinamentos sejam reuniões pequenas, com foco, né? Ó, a reunião de hoje é pra gente falar sobre o atendimento telefônico. Aí faz mais uma outra reunião pequena, né? Ó, o atendimento hoje é pra gente falar da manutenção e limpeza da clínica. Fica mais fácil se você for desenvolvendo protocolos, assim, para sua clínica ou para o seu consultório, né? Então, por exemplo, o jeito de atender o telefone, como que você quer que ela fale? Né? O nome da clínica e bom dia, ou o consultório do Dr. Fulano, bom dia, como que você quer? É importante? Ah, André, mas isso é muito básico. É bem básico, e a maior parte das pessoas faz o básico mal feito ou não faz o básico. Então, antes da gente falar de vender procedimento, da secretária te ajudar em outras questões mais complexas do consultório, ela tem que estar fazendo o básico muito bem feito, né? E aí, nisso, a gente tem que colocar essas questões no treinamento também. Propor, às vezes, estudos ou diagnósticos que ela consiga te ajudar a raciocinar como chefe, né? No sentido assim, fulana, eu gostaria que para a reunião de sexta você fizesse um levantamento aí, quantas primeiras consultas eu atendi no último mês? Ou no último ano, sei lá. E me desse algumas sugestões para a gente ter mais pacientes novos. O que você acha que a gente pode fazer? Então, isso você acaba envolvendo a tua secretária no processo, né? E ela começa a entender que, assim, ela tem que jogar no teu time, porque quanto mais crescer o teu consultório, quanto mais você ganhar, mais possibilidade de remunerar bem ela você vai ter, né? Senão ela fica muito no automático, assim, só nas tarefas do dia. Paga a conta, atende telefone, registra, fechamento do mês. E ela não entende que o trabalho dela é muito mais que isso, né? Então, os treinamentos servem bastante para que elas entendam e consigam fazer as coisas do seu jeito. Mas para começar qualquer treinamento é importante que você saiba como é o seu jeito, como é que você quer. Então, faça por escrito mesmo, gente. Pode ser no bloco de notas do seu celular, né? Com relação ao agendamento, o que te incomoda, como que é e como que você gostaria que fosse. Com relação aos problemas que às vezes dão de pagamento de consulta, valor errado, coisas do tipo, já coloque ali como que você gostaria que fosse. Assim você pode depois discutir com ela quando você vai passar esse protocolo e aí convida ela para te ajudar, né? Convida ela assim, fulana, eu fiz aqui um esboço do que eu acho que tem que ser a regra, porque eu quero padronizar as coisas aqui na clínica, mas eu quero a tua opinião, se você acha que dá, se faltou alguma coisa aqui. Assim vocês constroem junto, né? Apesar de ter uma hierarquia, você é o chefe e ela é a funcionária, mas ela sente que ela participa do processo. E isso é muito importante, porque quem tá na ponta é ela, né? Às vezes ela vai ter um comentário, uma visão que você não tem, porque não é você que faz esse atendimento. Você fica muito no imaginário de como ela faz, tá? Faz sentido? Se tem alguém aí assistindo que tem consultório, que tá com essas questões aí com as secretárias, vai me mandando mensagem. Se tiverem dúvidas também, gente, mandem, a gente vai conversando sobre isso, tá? E aí as questões também, assim, conforme for acontecendo essas apresentações, vamos supor que ela vai fazer, nem dê o nome de apresentação, gente, pode ser, né, sei lá, uma discussão de caso, ou um momento pra gente trocar uma ideia, para que ela não fique preocupada de que vai ser uma apresentação, uma coisa muito formal, mas que ela possa falar, né, e você possa também reconhecer, olha só que legal isso que você trouxe, né, fulana, obrigada por ter passado esse trabalho aí de resgatar todas as primeiras consultas, mas é que olha como isso significa bastante do faturamento do consultório, olha como a gente precisa captar, mas fidelizar os nossos primeiros pacientes, esse tipo de coisa assim, né? Sempre fazer o reconhecimento, então, um reforço positivo daquilo que ela tá fazendo bem feito e que você achou que foi legal. Essa questão de criar os protocolos, os checklists, você também não precisa fazer tudo sozinho. Você pode pedir que elas comecem fazendo e depois vocês vão discutir isso em reunião. Agora que tá nessa fase da pandemia, eu acho que essa é uma ideia legal, né? Às vezes a gente não tá podendo se encontrar, fazer as reuniões como antes. Então, é uma maneira de fazer todo mundo pensar no melhor para a empresa, porque a gente precisa estar no nosso melhor funcionamento, para quando as coisas começarem a funcionar mais normal, a gente poder faturar, né?
porque teve vários dias parados, teve algumas especialidades que caíram bastante movimento. Então, são coisas que demandam que a gente se reinvente um pouquinho nesses momentos de crise, né? Vamos aproveitar aí para criar no momento de crise, tirar o S do crise e ficar com CRI, novas oportunidades, tá? Então, assim, no primeiro momento, essa questão da comunicação acho que é fundamental. A gente falou, então, de personalidade, de comunicação. E aí entra a questão terceira também, que é a proatividade em sala de espera. Se a sua secretária ela tem aquele jogo de cintura, aquela iniciativa para poder conduzir as coisas, isso é muito importante, né? Deixar claro para ela assim a questão de ser gentil com o paciente. Ser gentil é diferente de ser educado. Educado é dizer obrigado, por favor, dá licença, né? Ser gentil é aquela coisa que extrapola, né? Aquela coisa doce de dar um sorriso quando o paciente chega, de fazer realmente uma gentileza, por exemplo. É um paciente que está com dificuldade de deambular, ele está de muleta, de abrir, segurar a porta para ele, segurar a bolsa dele se precisar na hora que ele entra. Ou o paciente chegou molhado da chuva, oferecer se ele quer um pano para se secar. O paciente é convênio, ele não trouxe a guia, oferecer para ele se ele quer que você imprima para ele, né? Então, assim, essas pequenas coisas, gentilezas pequenas que extrapolam aquele atendimento que é só ok. Não foi um atendimento só ok, nossa, né? Que dá aquela sensação no paciente assim, nossa, a secretária da doutora fulana é uma fofa, uma querida. O paciente já começa a ter uma lembrança positiva do seu consultório por conta da secretária, né? Então, tudo isso ajuda o paciente não faltar, o paciente confirmar bem as consultas, porque ele também não quer chatear a tua secretária, porque ela foi tão legal com ele, como é que ele não vai responder a mensagem dela? Entende que inconscientemente vai gerando na cabeça do teu paciente que o teu consultório é um lugar amigo para ele. É como se fosse a casa de um conhecido. Então, ele não vai simplesmente ignorar a ligação, a mensagem, ele não vai, sei lá, né, sujar o ambiente, ele vai ser mais cuidadoso também quando ele estiver ali. Então, essa questão da gentileza, da secretária ser proativa na hora da sala de espera, eu acho que conta bastante. E a questão de ser proativa também com a manutenção do ambiente. Então, assim, alguém derrubou um café, que ela possa, né, que já esteja combinado com ela, que ela possa pegar um pano, limpar ali. Não é faxinar a clínica, né, gente? É manter o ambiente limpo. O lixo tá extrapolando lá de copinho de café ou de chá, de água, enfim, do que for, que ela possa perceber e trocar o lixo. São pequenas gentilezas no sentido de manter o ambiente o mais limpo e agradável possível, né? Isso também é uma forma de captar novos clientes, até porque às vezes, se a clínica tem mais especialidades, às vezes o paciente está ali por uma especialidade, mas se o ambiente é agradável e a secretária tem essa proatividade de sala de espera, às vezes ele acaba usando o tempo de sala de espera dele para marcar uma consulta com outra especialidade, outro especialista, que pode ser você, por exemplo. Certo? Faz sentido? E aí também vai muito dos treinamentos específicos que a gente vai dar para cada secretária, né? Mas vamos supor que, sei lá, você tem uma clínica ou um consultório de estética e a paciente está consultando com a dermatologista, está na sala de espera. É legal que a sua secretária saiba o que ela vai fazer, né? Ela tem marcado um peeling, ou o peeling dela é só para daqui 20 dias, que a tua secretária possa ter aquele jogo de cintura, aquele insight, né? De comentar, que legal, você vai fazer o peeling, né? Falta um mês, era legal você fazer uma limpeza de pele antes, porque daí o peeling vai pegar melhor, né? Vai ficar... Se a secretária tem esse insight, você consegue que esse paciente rode dentro da tua clínica, né? Isso também vai fortalecer a imagem da clínica para ele, porque ele vai ter mais de um profissional que ele gosta naquele espaço. Então, ele começa a ter uma ideia de que aquela clínica é excelente, porque tem a doutora fulana, tem a fulana que faz uma limpeza de pele, tem não sei quem, tem a secretária que é querida. Então, ele começa a querer frequentar mais e mais e a falar de você para os demais. Porque quando a gente gosta muito de um lugar, gente, o que a gente faz? A gente indica, né? Se você faz um procedimento estético muito bom, a primeira coisa que você faz quando você sai é mandar uma mensagem para tua amiga, para tua mãe, né? Nossa, muito bom, faz. Nossa, achei que mudou demais, vale muito a pena. O preço é bom, a profissional é excelente. Então, assim, você vai acabar indicando e é isso que a gente quer que os nossos pacientes façam, tá? E aí entra também a questão, assim, isso que eu falei de oferecer, por exemplo, um outro procedimento para o paciente que está esperando, tem que ter muito tato, né? Não é para todo paciente, tem paciente que não está afim de conversa, que usa a sala de espera às vezes para trabalhar, terminar de enviar um e-mail do trabalho ou fazer alguma outra coisa.
Então, realmente a gente tem que treinar a nossa secretária para essas habilidades de comunicação, que ela possa falar bem, né, se comunicar bem, mas perceber o que a comunicação do outro diz para ela, né? Se o paciente está com cara fechada, se ele não deu muita conversa, ele não tá afim, né? É diferente daquela paciente que se debruça no balcão e a gente vê que ela veio mais cedo para conversar com a secretária. Então, a gente tem que ir treinando. Tem algumas pessoas que têm naturalmente essa questão de percepção do outro, de jogo de cintura, e outras nem tanto, precisam realmente treinar essa habilidade, mas é algo treinável, né? Por mais tímida que seja a pessoa, ela vai conseguir, desde que ela seja bem treinada, e isso cabe a gente. Então, lembrem-se do que eu falei, não fiquem terceirizando todo o treinamento, né? Se você quer que a clínica ou a equipe tenha a sua cara, é você que vai ter que treinar, né? A menos que você tenha uma secretária antiga que sabe muito bem o teu jeito de funcionar, e você pode delegar eventualmente o treinamento para ela. Mas é sempre bom que você que seja o chefe, né? Porque isso reforça também a ideia de que é você que coordena, é você que vai checar se aquilo que foi combinado está sendo feito. Como orientar uma secretária tímida e outra muito invasiva. Então, né, Everson? O Everson tá me lembrando aí de alguns temas para eu não esquecer. Eu acho que vai muito disso que eu comentei, assim, do que você considera razoável em sala de espera e dos treinamentos. A gente tem que falar. Eu já tive experiências aí de treinar algumas secretárias e algumas, assim, com alguns vícios de linguagem, né? Ai, linda! Ai, more! Tem que ver. Se a sua clínica você quer que passe uma ideia profissional, não dá para chamar os pacientes dessa forma. Então, cabe a gente a explicar sempre o porquê. Eu acho que quando a gente explica também o motivo, clareia, né? Clarifica pro profissional, pro funcionário, que você não tá de implicância com o jeito dele, mas que aquilo pode gerar algum outro tipo de problema. Então, por exemplo, assim, às vezes a secretária tem mania algumas de mandar uma mensagem de texto e um emoticon de beijinho, por exemplo. Então, assim, tem que cuidar. Se o paciente é um homem e ele recebe uma mensagem assim, ele pode entender de outra forma. A mulher dele pode não gostar, pode entender de outra forma. Por mais que para você fosse uma coisa banal, né, para a secretária que estivesse mandando assim para todos. Mas o paciente, ele tá recebendo uma única mensagem, ele acha que é só para ele. Então a gente tem que tomar esses cuidados, assim, né? O invasivo demais não é legal e a tímida demais vai ter dificuldades, porque as pessoas, elas se sentem pouco acolhidas, né, se não tem conversa. Então, acho que tem que ter esse jogo de cintura realmente aí, ir criando, né? Claro que quanto mais experiente for a secretária, se a sua secretária já trabalhou com o público, mais fácil também, né? Para quem tá começando, primeiro emprego, ou nunca trabalhou diretamente com o público, é um pouquinho mais difícil, mas não é impossível. Só vai requerer aí do chefe, do líder, que ele realmente faça o seu papel, né? Isso também acho que é interessante, tem até um livro que chama Não Tenha Medo de Ser Chefe, que ele fala muito das 3 possibilidades aí do seu funcionário, né? Ou ele não tem capacidade técnica para atender os 3 problemas que você pode ter com o funcionário. Não tem capacidade técnica, ele não entende direito aquilo que ele tá fazendo, e aí cabe a gente treinar ele, ensinar, né? Ou ele não tá motivado, e aí você precisa identificar qual o motivo dessa desmotivação, né? Se é uma questão financeira, se é uma questão de relacionamento dentro do consultório. Ou ele não tem mais jeito mesmo, ele não quer mais, ele tirou a camisa, ele não veste mais a camisa da empresa. Aí você vai ter que considerar, então, uma possível demissão, né? Mas esse livro, Não Tenha Medo de Ser Chefe, ele traz muito essa questão, assim, de a gente não terceirizar e a gente criar realmente um sistema de comunicação fechado com os nossos funcionários. A gente tem que estar presente no agendamento, no planejamento do dia da semana e do mês. Então, assim, não necessariamente você precisa estar o dia inteiro no seu consultório, mas mandar uma mensagem no início da semana com as tarefas principais que você quer que sejam executadas, né? Ou determinar uma data para alguma coisa. Preciso que verifiquem a questão do convênio X até quarta-feira, né? E combinar já com a sua equipe essa comunicação em círculo fechado, né? De quando você pedir uma coisa, até o fim da semana alguém tem que te responder que foi concluído,
ou que não foi concluído e por quê, né? Para que você não fique tendo que chamar atenção, cobrar toda hora, que eu acho que isso também desgasta bastante a relação do líder com a equipe, né? Então são coisas que podem ser combinadas e eu sempre falo para vocês, acho que quase todos os meus vídeos eu falo essa mesma frase, né? Combinado não sai caro. Eu sempre falo com as minhas funcionárias também, não tem nada que a gente não possa dar jeito desde que a gente combine antes. Então, até mesmo as questões, assim, de uma licença, um atestado, uma viagem, uma apresentação dos filhos, tudo isso é possível de dar jeito desde que a gente saiba antes e se programe diferente, né? E uma vez também que os funcionários percebem que você tá ali para eles, eu acho que também flui melhor, eles entendem mais esse conceito de time, assim, que não é você mandando neles, você não se importando com eles, pelo contrário, né? Eles fazendo muito por você para que você possa fazer muito por eles. Quando eles percebem que você tá ali na hora da dificuldade, eles vestem mais a camisa. Então, assim, algumas coisas não são negociáveis, né? Tipo, sei lá, o uniforme, o horário de trabalho, algumas coisas são regras, né? Que você vai ter que colocar e o profissional que entrou para aquela vaga sabia disso. Então, isso não é negociável, mas outras são, e aí eu acho que é importante você deixar claro o que é negociável, o que não é, e ir motivando ao longo do tempo sua secretária aí para poder também captar mais clientes, né? E fidelizar os antigos, eu acho que isso é muito importante, assim. Desculpa. Tem alguns colegas que eles têm muitos novos pacientes, mas os pacientes somem, né? Consultam uma vez ou fazem uma vez um procedimento, um exame e não voltam mais. Aí esse profissional, ele vai se cansar mais, né? Porque a primeira consulta, gente, ela é a mais difícil. Você não conhece o paciente, teoricamente é para ser a consulta mais longa, né? Uma vez que você conhece bem aquele paciente, depois você vai criando um relacionamento e fortalecendo esse relacionamento. Então, tem alguns colegas que eles são muito sedutores no primeiro atendimento, mas eles não são comprometidos com os seus pacientes. Aí esse paciente evapora, né? Porque se ele é muito bem atendido, mas depois a secretária não dá retorno, ele tenta tirar uma dúvida antes da próxima consulta dele, ele não consegue, ele passa mal com o remédio, ninguém atende, ele não tem o número nem do médico e a clínica não responde, ele vaza, né? Ele vai para o próximo da lista do Google. Então, você acaba tendo que gastar mais, né? Tanto com marketing, quanto de gastar tempo e dinheiro mesmo no investimento da tua clínica, porque você não vai conseguir fidelizar tão bem os pacientes. A secretária bem treinada e bem comunicativa, ela ajuda muito na fidelização da sua clientela, né? E isso é muito importante pra gente poder crescer, assim, né? Um lembrete que eu acho que é válido fazer, então, assim, sempre que você precisar chamar a atenção da sua funcionária, evite fazer isso em público, né? Sempre que você for chamar atenção, o ideal é que seja no privado. E uma dica também, que eu acho que é bem de relacionamento e de comunicação também, é que você não vá direto no erro, apontando o erro, né? Quando a gente sente que a pessoa tá apontando a arma, né? A primeira reação nossa é tentar defender ou justificar. E não é isso que você quer, porque a justificativa não resolve os problemas do teu consultório. O que você quer é que a tua funcionária reflita sobre o que aconteceu e não erre mais, certo? Então, ao invés de chamar a atenção exatamente apontando o erro, tente fazer de uma forma mais lúdica, tá? Indo pelas beiradas, porque eu acho que funciona melhor. Se você chama a atenção muito apontando o dedo na ferida, às vezes o funcionário bloqueia. E aí ele fica bloqueado com você. Aí meio que você, toda vez que você vai chamar a atenção, ele bloqueia, ele não reflete sobre os erros e ele vai ficar se repetindo. E essas histórias não acabam bem, né? Então, tente fazer uma coisa mais lúdica. Deixa eu pensar um exemplo, por exemplo, assim, ó. Não tá a idade do paciente no prontuário. Foi feito o cadastro e o cadastro não foi feito de uma forma completa, então na hora que você vai atender o paciente está sem idade. Você pode, durante o atendimento, mandar uma mensagenzinha, né? Quando a fulana sair, arruma ali que tá sem a idade dela e tal. Mas num outro momento, não precisa ser naquela hora, num outro momento, fala pra tua secretária, né? Olha só, dá uma cuidada à questão das idades, porque sem a idade do paciente, eu não consigo liberar a guia para tal exame, ou eu não consigo fazer a conta de determinado medicamento que eu preciso e depende da idade, do peso. Enfim, tô dando exemplos variados aqui, mas justifica para sua secretária o porquê aquilo é importante para você. Porque aí ela fixa mais, né? Ela vai entender o motivo. Tudo que
tudo que faz sentido pra gente do ponto de vista racional e emocional também, né? Fica mais fácil da gente salvar na memória. E são muitos detalhezinhos, assim. Então, o ideal realmente é que você vá fazendo um checklist, né? Um checklist para sua secretária diário, semanal e mensal. Coisas que ela precisa fazer todo dia, coisas que ela precisa fazer uma vez por semana, mais ou menos. E coisas que ela precisa fazer ao mês, aquilo tem que ser feito mensal. Isso eu acho que ajuda, porque daí vocês duas têm o mesmo checklist, então ela sabe pelo que ela será cobrada. Isso diminui a ansiedade do funcionário, né? E melhora essa comunicação, porque daí você também consegue apontar mais, né? Ó, tal e tal coisa tá muito bom, isso aqui tá excelente, você tá caprichando, mas aqui, ó, a gente tá deixando a desejar, porque ainda tá acontecendo tal e tal problema. Então, pro próximo mês, vamos ver se a gente melhora isso aqui. Enfim, né? Eu acho que a gente vai focando daí na excelência do trabalho e tira um pouco o ruído de conflito, assim. Porque o objetivo não é esse, né? Ninguém ganha com um climão no consultório, você chamando a atenção da secretária ou ela tensa porque você chegou. Não é esse o objetivo, né? Os funcionários, quando eles estão motivados, eles funcionam melhor, né? E isso, assim, essa questão do foco na solução também é importante. É o quarto ponto que eu ia comentar com vocês. Sempre nos treinamentos, treinar a equipe para que a equipe seja craque em buscar soluções antes de te trazer o problema, né? Vamos supor, qualquer coisa, gente, mas vamos supor assim, o banheiro do consultório entupiu. Né? Não adianta se você está em atendimento em outro lugar, a tua secretária te mandar uma mensagem dizendo que o banheiro do consultório entupiu. É muito melhor que ela te mande uma mensagem assim: doutora, hoje de manhã o banheiro do consultório entupiu. Então eu já fiz uma pesquisa, tem 3 encanadores, tem um que não pode, mas o outro é mais barato. Então eu queria só confirmar se eu posso chamar o fulano para vir tal hora. Pronto, né? Você fica assim, ó, tem o problema, mas já tem a solução. Então, isso acaba com que você sinta que ela busca soluções por você, te poupa tempo e te poupa dinheiro, porque se você tiver que parar o teu atendimento para você ligar para o encanador, né? Enfim, esse não é o seu papel. Enquanto líder da equipe, se você perder tempo com essas tarefas, você deixa de ter tempo para pensar coisas novas para a clínica, né? Ideias que de fato vão trazer mais dinheiro, mais pacientes, mais sucesso mesmo para sua clínica. Então, cada um no seu quadrado, né? Que ela perceba o quanto é importante ela resolver essas coisas domésticas mesmo, né? Porque faz muita diferença. Não dá para ficar com o banheiro do consultório entupido, por exemplo, né? Mas que ela entenda que é papel dela também buscar as soluções. Senão vai ficando uma chuva de reclamação, né? Uma reclama que não sei o que não chegou, a outra reclama que o banheiro entupiu, e aí você fica com a sensação que elas te trazem muita demanda. Então trate, né, a sua equipe, treine a sua equipe para sempre focar em resolutividade. E aí, gente, eu acho que vale um comentário que é que o chefe é o espelho, né? A equipe acaba sendo o espelho do chefe. Então, assim, é muito importante que você, enquanto líder da equipe, você se mostre comprometido com o trabalho, com a motivação, com os treinamentos da sua equipe. Se você não tá nem aí, se você trata o consultório como algo secundário, se você deixa um monte de pendência para outra semana, você não responde os seus pacientes, aí a secretária acha assim, a doutora nem liga, ela nem tá nem aí. Aí é claro que ela também não vai ter o comprometimento esperado, nem com os teus pacientes, nem com outras coisas da clínica, né? Isso é um fato. Então, a gente tem sim que tentar fazer uma melhor gestão do nosso tempo para a gente poder tratar os nossos pacientes da melhor forma possível, porque a gente está ensinando a nossa equipe como que aquelas pessoas precisam ser tratadas, né? Se os seus funcionários, eles sabem que você fica até mais tarde, que às vezes você sacrifica um pedaço do teu almoço, que você se atrasa às vezes para um compromisso pessoal, porque você precisa honrar os compromissos que você assumiu com os teus pacientes em consulta, elas vão fazer o mesmo, né? E o oposto é verdadeiro. Se elas acham que você não tá nem aí, elas vão começar a ficar nem aí também pro espaço onde elas estão trabalhando, pros pacientes, pros clientes, né? De uma maneira geral. Inclusive, acho que entrou aí minha secretária querida de anos. As duas já entraram, tá faltando só uma. Mas também sexta-feira à noite, live da chefe, ninguém merece, né?
Então, assim, lá na clínica, atualmente, a gente tem uma equipe bem legal, estamos treinando uma nova profissional, então, sempre que entra uma pessoa nova, é importante a gente engajar a equipe para receber bem aquela nova funcionária e treinar ela no padrão que a equipe está acostumada, né? Para que essa comunicação flua da melhor maneira possível. É normal fase de adaptação, problemas num primeiro momento, né? Porque a pessoa tem aquelas dificuldades técnicas, né? Não conhece como é que funciona as rotinas, os procedimentos, nada disso. Mas é possível da gente treinar, tá? Quem tá aí, que tem consultório, que tem secretária, quero saber as dúvidas de vocês. Eu tinha recebido uma dúvida na semana passada sobre quem divide secretária, né? Quando é uma clínica de multiespecialidades, por exemplo, a secretária ela atende várias agendas. Então, assim, se era o melhor, se não era, se é muito difícil. Então, assim, depende muito da estrutura que você tem e da demanda que você vai fazer da tua funcionária, né? Se a tua secretária, além de fazer a parte administrativa, ela precisa te ajudar em algum procedimento dentro do consultório, era melhor que ela fosse só sua, mas nem sempre isso é possível. Aí vai muito de você com a sua sócia ou com a pessoa que divide o consultório com você, combinarem algumas coisas também, né? O que ela precisa fazer primeiro, quais são as prioridades do dia, porque influenciam na agenda de ambos os profissionais, quais são as prioridades de cada um dos profissionais, é mesmo da gente ir alinhando essas questões, né? E, gente, se por acaso você loca, né, subloca uma sala numa clínica e você tá tendo dificuldade com alguma secretária, ou você acha que o atendimento não tá legal, o ideal é que você fale com o líder da equipe, né? Se é o diretor clínico, se é algum dos médicos, enfim, mas que você vá falar com esse diretor sobre o que tá acontecendo, né? Claro, de uma maneira amistosa, falando que você quer contribuir para a clínica, que você acha que a clínica pode crescer, mas que você tem percebido algumas dificuldades. Isso é bem importante, porque normalmente a pessoa que lidera a equipe, ela fica sozinha com os problemas da equipe, né? E aí ela vai fazendo do jeito que ela enxerga ser melhor. Mas é claro que ela também tem os pontos cegos aí dela, então não necessariamente o diretor ou o gerente, o líder da equipe, ele não tá resolvendo os problemas com a secretária porque ele faz vista grossa ou ele não quer resolver. Às vezes ele não enxergou, e às vezes ele enxergou, mas ele tá com dificuldade de resolver por algum outro problema, né? Então, tendo um aliado aí, e se você tá nesse consultório, você quer que esse consultório cresça, né? Não deixe de fazer aí um comentário com esse colega, né? Numa boa, se colocando à disposição para ajudar, de repente, se você se interessa por isso também, né? Falando que você tem interesse de crescer o consultório ali, mas que você tá com algumas dificuldades com determinada profissional. Acho que isso é bem, bem importante. Que mais, gente? Vocês estão muito quietinhos hoje. Sexta-feira eu acho que vocês estão tomando vinho, bebendo cerveja. E nem sei se vocês estão me ouvindo. Então me mandem aí mensagens, dúvidas, se vocês tiverem. Se não lembrar agora, mas lembrar depois, manda pelo direct, por favor. Que aí, quem sabe, a gente pode fazer outras lives sobre esse tema, né? Que é um tema, eu acho, importante ali. Eu ia falar antes, eu não sei se eu terminei a frase. Eu me perco, né? Vocês já perceberam, eu vou dando umas enroladas. Eu tava falando da secretária ter a percepção, aquele jogo de cintura e de oferecer os procedimentos da clínica. Primeira coisa, ela tem que conhecer os procedimentos. Como que ela vai falar de um procedimento que ela nunca viu ser feito? Então, gente, isso é realmente um treinamento técnico. Se você trabalha, sei lá, você faz... sei lá, você tem massoterapeuta na sua clínica e ela faz uma massagem especial, como tem na minha clínica, né? Elas fazem a drenagem Renata França, que tem resultados imediatos, dá pra bater foto de antes e depois na hora, os pacientes gostam muito disso. É importante que a sua secretária ou faça, né? Você peça pra massoterapeuta fazer uma vez nela, ou que ela veja, peça pra massoterapeuta, mostra pra ela as fotos, explica pra ela mais ou menos como é, para que quando alguém ligue perguntando, mas como que é essa massagem? Ela possa dizer, essa massagem dura aproximadamente 50 minutos, é uma técnica especial desenvolvida por uma massoterapeuta lá de São Paulo. As famosas adoram muito essa técnica, você vai ver foto disso na internet da Bruna Marquezine, pipipi. Então, todos esses detalhes a mais dão mais vontade no seu paciente de agendar. Se o seu paciente liga e a tua secretária fala, é uma drenagem. Sim, isso ele já sabe, né? É uma resposta pobre. Eu não sei se ele vai marcar, porque daí talvez ele não veja valor. Talvez ele pense, drenagem por drenagem, eu tenho uma moça que faz em casa e é mais barato. Mas ele não sabe a diferença, né? Então, a secretária, ela é muito responsável por essa questão de agregar valor a isso.
E até mesmo para outras coisas, se você trabalha, por exemplo, sei lá, com ginecologia, e dentro da ginecologia você tem alguma outra especialidade ou algum outro tipo de paciente que você gosta muito de tratar e de trabalhar, é importante que a tua secretária saiba disso. Ah, sim, sabia que a doutora Natália ela tem determinada especialidade? Sabia que a doutora Natália trabalhou com isso em São Paulo, quando ela fez um curso? Tudo isso vai agregando valor e o paciente vai passando a admirar os profissionais da clínica, né? Ou você, no caso. Algum curso direcionado ao aperfeiçoamento de secretária de clínicas? Então, específico, existem alguns, mas não desenvolvidos por médicos, né? Então, quando a gente faz o curso presencial, a gente fala bastante disso. No curso online vai ter também um módulo aí sobre contratação, treinamento de secretária. Mas eu acho que é legal, a gente fala por aqui, né? Porque é de médico para médico. Os problemas que vocês estão tendo no consultório de vocês, eu já tive, com certeza, né? Já tive algumas experiências aí. Já trabalhei em outras clínicas em que eu não era proprietária. Trabalho ainda em uma delas que eu não sou proprietária, que tem várias secretárias. Já trabalhei em clínicas menores em que eu era sócia. Enfim, várias experiências diversas aí com secretária. E atualmente estou bem satisfeita com a equipe que a gente tem, mas também porque tem um investimento, né, meu e da minha sócia, nos treinamentos, né? No ano passado a gente fez com uma psicóloga um treinamento de desenvolvimento pessoal, na realidade. Foram algumas reuniões que não necessariamente elas eram sobre coisas da clínica, mas eram sobre coisas delas, quais dificuldades elas estão tendo na vida, quais os sonhos que elas têm, quais as capacidades, as habilidades e quais as deficiências, as dificuldades que cada uma tem. Então, eu acho que quando elas também se enxergam dessa forma, elas conseguem crescer de uma maneira melhor, né? E é isso que a gente quer, né, gente? Pessoas mais felizes, mais motivadas para vestir a camisa da nossa empresa. Que eu acho que, no fim das contas, é isso. Quando a gente tem um time, a gente consegue ficar mais forte, né, perante a concorrência e perante as dificuldades mesmo, né? Por exemplo, agora, quem tem um time sólido, que consegue conversar, consegue trocar ideia, provavelmente está passando melhor por essa pandemia. Quem tem muito problema de comunicação no consultório deve estar passando trabalho, porque a secretária ficou trabalhando de casa, porque não conseguem falar a mesma língua. Então, é isso, gente, que eu tinha para conversar aí com vocês. Então, os 4 pontos que eu comentei. A questão de personalidade, independente da personalidade da tua secretária, se ela é mais extrovertida ou mais tímida, é possível trabalhar com ela, né? Treinar ela para essas questões de comunicação. As questões de comunicação são a base, a secretária precisa ser comunicativa, né? Tanto na recepção do ambiente, muitas vezes o paciente abre a porta e ela é a primeira coisa que ele enxerga, então ela precisa ser esse primeiro momento aconchegante aí da clínica, quanto depois no telefone, nas mensagens, no que for, né? Depois vem a questão de proatividade em sala de espera. Então, que a gente também precisa treinar. Algumas pessoas têm naturalmente isso, outras nem tanto, e a gente precisa ensinar, né? E depois a questão do foco em solução, né? Que a sua secretária, ela tenha sempre essa questão de trazer o problema já com algumas opções de solução e não só com demandas vazias, senão a gente fica, às vezes, não querendo falar com a secretária porque ela vai trazer problema. Então, quando a secretária ela traz o problema, mas ela te traz a solução, fica mais leve para você trabalhar em equipe, né? Até porque tem coisas que ela não pode fazer por você. Então, atender o teu paciente, ela não pode fazer por você. Então, você precisa também delegar algumas coisas, deixar que ela resolva, né? Delegar é um exercício interessante, assim, não é muito fácil em alguns pontos, mas é bem importante até para que a gente possa ver o nosso funcionário crescer e ver a potencialidade dele, né? O delegar é dar poder, né? E alguns colegas têm medo disso. Porque daí ela vai ficar mais poderosa que eu. Não existe isso se vocês jogam no mesmo time, né? A gente tem que... Senão a gente fica igual os jogadores de futebol quando um compete com o outro na hora de fazer o gol e ninguém faz. Aí não adianta, né? Não é bom pro time isso. Então, que a gente possa ter esse pensamento de líder, tá? Eu falei do livro ali, Não Tenha Medo de Ser Chefe. Para quem é médico e gestor da sua própria clínica, fica a dica. Acho que é interessante. Tá bom, gente? Se lembrarem de alguma dúvida, quiserem fazer algum comentário de dificuldade que vocês estão tendo na clínica de vocês com as secretárias, mandem aqui nos comentários ou manda depois no direct. E a gente vai se falando aí nas próximas lives. Nos vemos. Obrigada aí para as minhas secretárias lindas, Andréia, Tati, que entraram.
Fátima acho que não entrou, mas não consegui ver. Ah, não sei. Acho que não entrou, mas não tem problema, ela vê depois. Um beijão pra todos e bom fim de semana. Até. Tchau.